Eu anotei o caderno. Não, tem que empatia. Observação não existe. Não existe. Essas escolas. Eles que eles botam na padaria. Funcionário público, né? Então, vai aquele professor fazer uma parcelinha de Rodrigo. Importante as datas, né? Então, datas de apresentação. Vocês acham que 2 ou 3 grupos? Vamos tentar. Porque dá tempo de discutir, né? Então vamos ver as próximas sextas-feiras. Já começa semana que vem? Pode ser. Sabe por quê? Porque a prova da gente já é. As provas começam dia 31 de maio. A 31 de maio é uma terça-feira, eu começo a primeira avaliação. Aí tem, mas digamos que seja pela semana de junho, né? Porque 31 de maio é só quem tem na terça. Aí primeira semana de junho é a segunda avaliação, a segunda semana é a segunda chamada, aí tem o São João, né? A terceira semana. A final. Aí a gente fica com o horário bem apertadinho. Bem apertadinho. Mas que a gente fica de primeira, Juiz? A gente pode fazer. A prova já é na sexta, dia 31. Então, ó, nossa prova vai ser dia 31 de maio. Pode começar a deixar. 17 e 24. São 3 dias antes da prova. Posso? Porém, tem como fazer 3 coisas não? Então vamos fazer. 17 e 21. Pronto. Aí vamos fazer o seguinte: se não der, a gente deixa para a aula seguinte. Tá? Empurra. Mas Depois, a programação é 3, né? 17 e 24. Porque a gente ainda teria até uma semana para ensaiar, tem direitinho, pronto. 24 do 5. Aí tu faz a foto e manda pra mim. Já botar pronto. Olha, o semestre acabou. Sim, falta de lugar. Só o quê? Pronto, então vamos lá. A gente vai ver onde foi que a gente parou, né? Acho que dá pra tirar o dá. Sim, depois do filme vai ter os metrô. Dá. Vamos fazer um teste, né? Gente, vamos acompanhando aqui para ver onde a gente parou. Que são 4 turmas, aí eu não lembro. Arte e costura, falando dos artistas. Os conceitos de behaviorismo, banana. Então a gente só começou, né? Aqui foi.
a gente falou dos artistas, que eles são mais criativos justamente por não ter aquela preocupação com que o outro vai pensar. Então vamos para aí, próximo. Eu também não vi, Behaviorismo vimos. Behaviorismo eu já vi. A senhora passou até os vídeos pra gente de behaviorismo? Os vídeos eu passei em outra aula, quando eu falei sobre o conceito de cada abordagem. Sim. Esse aqui, veja gente, nós vimos behaviorismo quando eu falei sobre os conceitos das abordagens. Agora eu estou trazendo as abordagens na questão da criatividade, é diferente. Vimos ou não? Não. Então vamos partir daqui, né? Então, conceitos de behaviorismo. Maria, está apertado isso aqui, deixa eu puxar mais para cá. Sobre criatividade, né? Para o behaviorismo, né, gente? Tudo é o ambiente. Então, o comportamento ele é totalmente determinado pelo ambiente. Não há possibilidade da pessoa se libertar da influência do ambiente. Por quê? Porque as respostas são todas funcionais. Entretanto, o behaviorismo radical, ele reconhece que ocorrem comportamentos que nunca haviam sido emitidos, tanto por indivíduos, né, específicos, quanto por toda a espécie, fornecendo então explicação alternativa que isso seria então criatividade, estaria agora a parte do ambiente, da estimulação que a pessoa recebia. A pessoa tem um quê a mais que não recebeu a estimulação, mas que se tornou criativo. E a Gestalt, né? A Gestalt, na visão da Gestalt, a criatividade é fruto da espontaneidade da pessoa. Elementos presentes na criança devido ao processo sociais que vai se cristalizando. Então a criança, ela é espontânea. Ela não percebe a crítica, ela não se acha ridícula fazendo aquilo, né? Ela é espontânea. E aí a sociedade vai começando a olhar, né? Coisa feia, você vai ter idade mais para isso, né? Nada a ver, que pergunta, que resposta besta, que colocação mal feita. E aí a pessoa vai cristalizando, né? E vai se enquadrando no que a sociedade acha dela. E aí a criatividade, dependendo do ambiente, vai perdendo. Então, a capacidade do indivíduo de ser criativo e a espontaneidade é proporcional à sua saúde mental. Quanto mais criativo, quanto mais livre do julgamento do outro, mais saudável a pessoa é. E quanto mais conduzida pelo superego, pelo que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, mais amarrado a gente fica, né? Eu vou dizer, vou nada, depois é uma besteira, todo mundo vai rir de mim, a professora vai dizer que eu sou idiota. E aí perde uma oportunidade, né, de se colocar e de aprender. Quem nunca? Então, a definição de criatividade, ela pode ser variada. Entretanto, muitos aceitam que a criatividade é a habilidade que a pessoa possui para ter ideias inovadoras, transformá-las nos pensamentos e as atitudes. Todas as coisas que surgiram foram criticadas. Graham Bell, quando inventou o telefone, né? Que idiota vai querer investir dinheiro nisso? Para quê? Porque quando eu precisar falar com uma pessoa, eu uso esse aparelho. Quando a gente precisa falar com alguém, vai na casa dela. Que besteira. Né? Imagina o mundo, né? E foi daí que surgiu aquele telefone básico do básico. Imagina a manivela, como é que se fazia para falar, a gente vê em novela de filmes épicos, né? Uma pessoa gritando aos berros com o negócio aqui no ouvido. E hoje, a gente, em questão de segundos, a gente paga o conto, transfere o dinheiro, faz o Pix, né? Não anda mais com dinheiro, então aquela coisa, hoje em dia se for para celular, cartão, mas ninguém mais assalta para levar dinheiro porque ninguém tem mais dinheiro. Então, como facilitou, se tiver moeda, pois é, só para fazer o H. Então, é a criatividade e é o não se preocupar com o que o outro vai achar que nos torna criativos. Segundo a Gestalt, né? A espontaneidade. Então, para Freud,
A criatividade está relacionada à imaginação, que estaria presente nas brincadeiras, na infância, nos jogos, não é? Nessas ocasiões, a criança produz um mundo imaginário, na idade do animismo, onde tudo ela pode. Da mesma forma, o indivíduo criativo na vida adulta, ele comporta-se de maneira semelhante à criança, fantasiando sobre o mundo imaginário que porém discrimina a realidade, né? Diferente da criança, que ela bota um pano de prato nas costas e ela pode voar, ela supera, né? O adulto, ele entra naquela brincadeira, mas separando que aquilo é brincadeira e não é a realidade. Então, as forças motivadoras, né, das fantasias seriam desejos não satisfeitos, segundo a psicanálise. Cada fantasia tem uma correlação com uma realidade que não foi satisfeita. Essa característica de sublimação estaria vinculada, portanto, à necessidade de gratificação sexual de outros impulsos reprimidos, levando o indivíduo a canalizar suas fantasias de forma a sublimar aquilo que ele não conseguiu realizar. Aí ele fantasia e vive aquela fantasia como maneira de sobrevivência. Freud, isso aqui já viu. Teoria humanista, né? Carl Roger, ele considera que a causa principal da criatividade é a tendência do homem para se realizar e viver todo o seu potencial de vida, o seu potencial criativo. Trata-se de uma tendência direcional no sentido da expansão, do desenvolvimento e do amadurecimento. É uma tendência de exprimir, pôr em ação todas as capacidades do organismo. Todos os organismos, eles tendem ao crescimento, eles buscam a luz. Ninguém, nem ser vivo, busca as trevas, busca se destruir. Ele sempre está buscando a autorrealização. Mesmo quando ele está agindo de forma incongruente. Mas ele, na percepção dele, ele está certo. Então, mesmo aquela pessoa que atenta contra a própria vida, ela não buscou se destruir, ela buscou destruir aquela dor que era mais forte do que ele não conseguia mais viver. Pode voltar. Voltar, é assim. Segundo Carl Roger, né, segundo o humanismo, todo ser vivo, ele busca crescimento, ele busca luz. Então, ele precisa ser criativo, né? É a questão de sobrevivência. Não existe nenhum ser vivo que busque a destruição, a autodestruição. Mesmo agora, ele age de forma incongruente. Quando ele está funcionando de forma incoerente, a realidade que ele vê não é a realidade boa, tá? Não é a realidade adequada. Então, uma pessoa que comete suicídio, ela não vive isso. Ela está numa situação que ela não suporta mais. E o que ela quer matar é a dor dela. E ele, Carl Roger teve essa experiência no porão da casa dele, quando tinha um porão escuro, onde não entrava luz, só tinha uma brechinha de nada, de um raiozinho de luz assim no teto, né? E tinham batatas lá, né? Muitas já podres. E ele viu que de uma batata surgiu um raminho verde e foi se direcionando, foi em direção à luz. O único pontinho de luz que tinha foi para onde esse raminho da batata cresceu para se tornar uma planta. Não se tornou uma batateira, uma planta grande, mas conseguiu sobreviver. Então, a criatividade seria a ferramenta para se resolver os problemas, para avançar na vida. Você tem um problema, você começa a pensar no problema desse problema. Isso desenvolve a criatividade. Então, seria a chave para ter soluções dos problemas, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente é criativo. Percebe isso, tá? E que não percebe que seja uma resolução de um trauma ou que seja de uma forma inconsciente. É de uma forma consciente mesmo. O que você pode estar inadequado, está incongruente, ou seja, buscando uma solução que não vai lhe levar a nada. Né? Você precisa de um piloto, você abre a bolsa da professora e leva o piloto. Né? Teria outras maneiras, não teria? Professora, a senhora pode me dar esse piloto?
mas a pessoa que está agindo de forma incongruente, ela prefere chegar lá e levar. Isso não quer dizer que ela queira ser destruída, queira ser presa. Ela não faz na intenção de que prendam ela, de que tirem a liberdade, de que espanquem ela, de que lixem ela. Ela faz porque ela pensa só na necessidade. Professora, a teoria humanista ela não aborda, né, o inconsciente, mas ela valida a existência? Não, ela aborda sim. Aborda. O que a teoria humanista diz é que a maioria das nossas ações acontecem de forma consciente, mas existe um percentual de ação que acontece de forma inconsciente. Ela não nega a psicanálise de forma alguma, ela só, por ter sido bem depois, né, gente, Carl Rogers morreu o quê? Em 1939. Freud morreu em 1939, Carl Rogers morreu em 1987. Veja a diferença. Freud viveu 2 guerras. Ele era um judeu, ele era perseguido, né? Carl Rogers viveu a liberdade. Ele trabalhou na China, ele trabalhou na América, ele trabalhou na Europa, ele trabalhou onde ele quis. Carl Rogers teve que fugir para não morrer. Freud teve que fugir para não morrer. Então a personalidade da pessoa ela é estruturada de acordo com a época que ela vive, com o que ela passa na vida. Né? Então são teorias diferentes, mas uma não nega a outra. Uma diz não veio para negar a psicanálise, tá? Nem outras abordagens. Passa por fases. E o ser humano, ele tem todos nós temos o nosso self real, que é como nós somos de verdade, e o nosso self ideal, que é como nos vemos. Nós nem sempre, ou quase nunca, nos vemos como realmente somos. A questão do eu real. O eu real e o eu ideal. E aí, quanto mais próximo esse self ideal desse self real, mais saudável e mais congruente você é. E quanto mais distante, menos saudável realmente isso é. Por isso que o autoconhecimento é bom. O autoconhecimento é importante. Então, sem dúvida, uma das grandes responsáveis pela falta de autoestima, descrença nas possibilidades da pessoa, é a nossa educação. A punição, a crítica descabida, né? É o adulto que critica a criança, é o professor que dá uma fórmula matemática que se você resolve de outra maneira e sua resposta está certa, ele corta a questão toda porque eu me ensinei desse jeito, como é que você aprendeu, né? E vai podando, achando bobo, ideias bobas, coisas sem sentido, e a pessoa vai se encolhendo. Não. Né? O potencial existe, mas ele não tem um ambiente favorável para desenvolver. Desde pequenos aprendemos que o certo está dentro de determinados padrões e quando fugimos de forma básica somos duramente criticados pelos adultos. Né? O julgamento, né? De valor que a gente faz do outro, se o outro estiver fora do padrão, né? Porque todo mundo tem suas deficiências, mas tem gente que só enxerga a deficiência do outro. E isso é um mecanismo de defesa. Enquanto eu estou criticando você, eu não estou olhando para mim. E eu estou chamando a atenção da sala inteira para você. E aí as pessoas focam na sua deficiência e não enxergam. Isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. Pode ser proposital, sim, mas pode ser. Então aquela mãe, aquele pai que foi criado, né, com brutalidade, formada, com castigo severo, quando ele vai repete, eu já escutei muita gente dizer, eu fui criada assim, virei gente, então para ele virar gente vai ter que ser criado desse jeito. Ele não está querendo fazer mal ao filho, ele acha que essa é a única maneira de educar, né? Ele acha que deu certo com ele. E ele acha que deu certo. E aí a gente olha assim, mas entrar na discussão é complicado. Então, Spitz, né, no seu estudo sobre o comportamento humano, ele aponta várias consequências da palavra não nas nossas vidas. Uma criança que recebe negativamente as suas tentativas de expressão livre, certamente será um adulto limitado na sua criatividade.
pois está sempre atuando na vida com medo de errar, né? E o que não falta é família por aí que compara seu primo, seu irmão, né? Colégio que o professor recebe, aí diz, irmão de fulano, desse jeito não acredito, como se você irmão, você tivesse que repetir o modelo. E é exatamente o contrário, não existe ninguém igual a ninguém. Por ser irmão, a gente não é igual ao irmão da gente, né? Os filhos da gente não são iguais. Eu, com 3 filhos no mesmo colégio, passei por isso, né? Cada um de um jeito diferente e a expectativa das professoras. Mas é irmão de fulano, é de pai e mãe. Por incrível que pareça, né? Então, além da convivência familiar, quando passamos para a educação formal, nos deparamos com o desequilíbrio dos programas educativos básicos, que favorece o desenvolvimento intelectual e cognitivo, mas que deixa o plano emocional, o afetivo e o ritmo de cada pessoa de lado. E cada vez está mais exigente, né? Então, uma criança, há uns anos atrás, o meu velho mais velho tem 9 anos, tinha uma carga de estudo que conseguia estudar de manhã, chegava em casa à tarde, né? Eu tomava um banho, almoçava, fazia as tarefas e estava livre. Hoje ele tem prova todas as semanas, então ele nunca está livre. E ainda por cima inventar no inferno um grupo de pais de WhatsApp, né, que fica aquela concorrência, aquela coisa absurda. Minha gente, graças a Deus eu não peguei esse tempo, né? Porque deve ser um inferno. Tá? Um monte de mãe desocupada, comparando o filho, fazendo confusão. É cada vez mais difícil. No primeiro ano do meu ensino médio, as nossas provas eram toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tinha 2 provas de cada professor. Aí era legal fazer essas provas assim, porque a gente se forçava mais a estudar e a gente realmente aprendia. Aí na metade do ano, para o final do ano, eles trocaram e fizeram a semana de prova. E viram que o que a gente tentava fazer para as matérias, a gente acabava não aprendendo e aí acabava algumas pessoas filmando, os não tirando nota porque era baixa. coisa demais numa semana só. Exatamente. Então dilui, né? Então hoje uma criança tem o colégio, aí tem o integral, aí tem o judô, tem a natação, tem o reforço, tem o bom, tem o inglês e se dana, né? Não me executivo. Eu acompanho crianças no consultório que para conseguir um horário é um negócio doido. Porque não tem horário nunca. Horário nenhum. É a agenda dele, né? É uma agenda, diga um executivo. Quando ele vier, manda uma pastinha. Só falta uma pastinha. Impressionante. Veja, eu vejo essa demanda em excesso, certo? É importante ele fazer inglês, é importante. O mundo, né, para quem não tem um segundo idioma, cada dia vai dar mais certo? É importante ele fazer um esporte, e o colégio. Tá bom? Reforço, gente, é para quem precisa, está com uma laguna, com uma situação que não conseguiu, aí ele vai para aquele professor daquela disciplina, supriu a laguna, entendeu? Acabou. Reforço não é uma muleta para a vida toda. Porque quando ele chegar no ensino médio, ele vai ter 11 matérias e você vai ter dinheiro para pagar professor de 11 matérias, porque não tem mais um professor para dar física, química, matemática, inglês, geografia, por aí vai. E é mais uma demanda. E é mais uma demanda para a criança. Eu vejo pais que pagam mais caro de aula de isolado do que de colégio. Eu tive um cliente que ele pagava X no colégio e pagava 2X de matéria isolada para o filho no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque pois é, mas aí não chega, não tem um certificado. Então é isso. Mas por quê? Porque desde criança, né, era desse jeito. Toda tarde o reforço. Não sabe mais caminhar. E hoje em dia a pessoa pode pesquisar no celular, ele não pega de tudo. Mas não, depois que você cria a moleta, acabou. Você está ferrado. A criança, quando adolescente, passa não sabendo. Não sabe caminhar sozinho. Então, né, além da convivência familiar, quando passamos para a educação formal, já vimos. Então, há uma preocupação com a quantidade do conhecimento em detrimento à expressão total do indivíduo.
Na medida em que nos sentimos tolhidos, cultivamos muitos mitos e medos e deixamos de ser criativos. O medo é o medo de errar que faz com que a gente erre. Alguns mitos, né, mais cultivados. Criatividade é um dom dos gênios. Fulano é um gênio. Veja como ele é criativo. Se eu for criativo, não serei reconhecido como pessoa séria. Né? Criatividade é coisa de artista. Criatividade é uma competência nata. Quem é criativo já nasce assim. Ser criativo é fugir dos padrões da normalidade. Criatividade e desorganização caminham juntos. E todos os criativos são um pouco loucos. E o que bloqueia a criatividade? O desenvolvimento da criatividade ele é afetado pela presença de barreiras ou bloqueios mentais que impedem a geração livre de ideias e o uso inadequado das informações disponíveis. Eu tenho uma série de caminhos, mas eu não consigo nem enxergar, porque eu aprendi que o único caminho é esse aqui. Então eu nem tento os outros. E tem gente que é assim, ela tem uma situação e ela traz para você, você faz. Por que você não faz aqui que não ia dar certo? Porque não dá, porque olha, esse caminho, ó, fulano vai impedir, vai acontecer isso aqui. Então, quem sabe esse também não dá, porque você quer. Então, o que a pessoa quer é remover o foco dela, deixe ela, não adianta. E às vezes a pessoa Ela não sabe viver sem problema. Às vezes a pessoa sabe como resolver, mas ela não quer fazer isso porque ela não tem o apoio de outra pessoa. Aí ela diz, ó, o que é que eu posso fazer? A pessoa diz exatamente o que tu estava pensando, mas tu não quis fazer porque não sente que vai dar certo. Vai dar certo. E também do seguinte, aprovação. Quando eu estou cheio de problema, as pessoas estão ali junto de mim tentando resolver. Quando eu resolvo, as pessoas vão ter sua vida. Então, muitas vezes é uma maneira de manipular os outros para estar sempre focado nela. Gente, olha, a subjetividade não tem. Tem casos também, acontece de ter uma situação, um problema, eu pensar numa solução, mas eu não comunico, porque na minha cabeça a pessoa já sabe, eu já tentou, já imaginou, e por algum motivo ela achou que ia dar certo, porque pra mim eu não. Mas às vezes não é. Não é. Aí depois eu pensei, nossa, eu podia fazer isso, eu não tinha pensado nisso. Você não tinha, então verbalize. E medo, gente. Esse sim, viu? Esse bloqueia qualquer criatividade. Somos culturalmente medrosos e preferimos muitas vezes deixar de fazer algo do que tentar e falhar. A nossa história está marcada de coisas que estimulam a passividade e nos fazem ter medo de agir. Já aconteceu com alguém aqui? Já. Quem nunca aconteceu? A pergunta tem que ser diferente. Não faz, não vai, não tenta, não arrisca por medo, mas quer muito, eu queria tanto, né? Eu gosto tanto de fulano, eu estou tão interessada nele. Vai lá, demonstra Deus me livre. E se eu levar um fora? Sim. Se você levar um fora, você muda o foco. Né? Agora você ficar no mesmo foco esperando, aí depois, poxa vida, bem que podia ter tentado, né? Mas a questão não você já tem. Não, você pode dizer. Né? Então, é tentar sempre, gente. Né? Por que é que surgiu a cultura, né, da fila, né, da cola? Exatamente isso, porque antes os professores chegavam com as provas, fulano 0, fulano 1, fulano não sei o quê. E a pessoa era exposta, ficava morta de vergonha. Né? Então, ela tirava, né, ela colava, ela não sabia de nada, ela tirava uma nota boa e ela fazia uma imagem para os outros de que ela era o máximo. Mas ela, diante dela mesma, sabia que não sabia de nada. E aí, quando ela ia para o vestibular, quando ela ia para a vida profissional, ela via que ela estava errada. Eu tive uma aluna, Mânia, engraçada, ela no período, ela fez uma professora. Eu hoje, na clínica, vendo os plantões, né, no oitavo período, começa o plantão. Eu digo, meu Deus do céu, quando eu estou diante do paciente, eu olho assim, meu Deus, por que eu fiz tanto? Por que é que eu não estudei? Porque agora eu e ele, e eu não sei como conduzir, eu não sei como fazer.
Né? Eu não sei aquele teórico, eu não sei o tratamento do apoio proximal, eu não sei como conduzir, porque tudo isso leva ao conhecimento, é uma coxa de retalhos que a gente vai somando e que faz toda a diferença. Quando a gente está na série terapêutica, é a gente o cliente. E não pense que eles não nos observam. Muito. Até o olhar, o meio, quando você seguir, quando você isso é meio de onde? Tudo que você quer ter aproveitado na natureza. Você tem os dois, mas o dois foi seu. E quando você vê a correção, você diz 30 é assim mesmo, e nunca mais você esquece. Quando você tira 10, você não vai para a correção. Mas não foi assim. Então, é isso, os meses que faz com que a gente, né, critique o corrupto, mas a gente também é corrupto. Porque, veja, quando você está falando, você está praticamente claudiando. Né? Cláudia está aí estudando há 30 anos de clínica, fazendo 31 anos, e continua estudando. Então, prejuízo não. Só não vai pagar a cadeira. É. Mas lá na... Mas o prejuízo é grande. Então, o ser humano, ele cultiva alguns medos aprendidos, né? A gente aprende. Dentre eles, medo de se expor, de errar e ser criticado, o medo de ousar, de transgredir e ser punido, de errar e da crítica. E a gente só aprende errando, gente. Não tem outro jeito. Ninguém, pela primeira vez que vai fazer uma coisa, faz perfeito. Quem aqui aprendeu a dirigir e nunca estancou um carro? Nunca foi devagarzinho comigo. Eu lembro quando eu aprendi. Quando eu aprendi, eu ia atrás do ônibus. O ônibus parava na parada e eu também. Mas aprendi. Hoje, né, é essa que eu trabalhava em Boa Viagem em Olinda, né, eu saí ali pela Rua Barbosa, meu pensamento estava tanto em outras coisas que eu pegava também violino e fazia de outra coisa. Ele não é automático, vai né? Quando você sabe, aí quando vai. Que horror. Reconhecer, né, esses medos, superar, é o passo fundamental em direção a você conseguir, né, explorar todo o seu potencial. A criatividade, ela está diretamente ligada à ação e à possibilidade de superar os medos. Até esse ano retraseado, há bem pouco tempo, a criatividade era pouco valorizada nos meios empresariais, período em que as mudanças não eram estimuladas. O que dizia, mas esse não é o perfil da empresa. E aí você tinha que colocar. Eu lembro que até antes da pandemia, 2019, foi 2020 no começo, eu trabalhei em uma empresa que as pessoas recebiam pagamento com cheque. Né? E tinha uma máquina de datilografar e a pessoa do financeiro datilografava todos os cheques que assinava e entregava no dinheiro. Porque era o perfil da empresa. Fechou, claro, né? Então, como não tem como se manter. Imagina, datilografar, cheque por cheque. Então, juntamente com a calmaria, a gente perdeu de vista o valor da criatividade e a necessidade de buscar novas alternativas. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma colega, era muito inteligente, mas o pai levava e buscava na faculdade. E ela dizia, eu só vou trabalhar perto da minha casa, se eu ia andando, porque meu pai está querendo levar. E a gente achava que isso era brincadeira, né? Ela casou e tudo, e começou a trabalhar no colégio do bairro dela. O colégio fechou e ela desistiu de trabalhar como psicóloga. Foi fazer outras coisas, porque não ia para outro bairro, não tomava um outro, não tomava táxi. O pai e o marido não levavam mais e ela ficou para mim. Ele é dependência. Eu conheço esse casal, uma família. Esse casal tem uma filha. A esposa dele, ele não permite ela andar de ônibus e nem a filha. Ele diz a ela, ele não vai andar de ônibus, não vai andar com você. Então, ela só anda com ele. Então, hoje ela não está na pedra. Né? E ele não faz nada, né? Não é pobre mesmo. Para casa da mãe. Ele leva, fica lá e o tempo
porque ela está lá, ele não trabalha de novo. Isso deve apontar quando você vê essas coisas. Olha, professor, olha, ela não sai daqui para ali. Ela, o único lugar que ela vai de férias é buscar a criança na escola, fica bem pertinho de casa. É uma criança, né? É uma tornozeleira, praticamente uma tornozeleira. Eu disse a ele, eu vi ele dizer assim, como é que você ir para ir não é um lugar perto da gente? Vai não levar a fulaninha não, minha filha vai assim. E tem que se submeter a um negócio desse hoje em dia. Ela ainda pode achar que é cuidado, a menina Mas a posse, ela é muito mascarada, ela é muito maquiada. Não é porque eu amo tanto que não deixo você ir para canto nenhum. Bem assim, o que me chama a atenção é que ela é bem jovem. Olha assim, uma menina inteligente, uma mulher capaz. Ela trancou a faculdade lá na Federal. Assim que ela casou, ela trancou a Claro, na faculdade, provavelmente na cabeça dela, ela ia para namorar. Mas vamos lá. Há uma terapia para isso. Então hoje, né, estamos a viver tempos em que os mares, a cada dia que passa, se agita mais, sendo necessário a gente descobrir novas rotas, novos empreendimentos de navegação, né, procedimentos de navegação, ou o barco afunda. Antigamente, a pessoa escolhia uma profissão, o plano está formado, arranjava um emprego, pronto, acabou, você trabalhava o resto da vida ali. Não existiam reciclagens, não existia pós, mestrado, curso, grupo de estudo, nada. Hoje, gente, muita gente, antes de terminar a faculdade, já está fazendo. Ontem mesmo recebi de uma aluna que está no 7º período, vai para o 8º. Eu dou aula em 2 pós-graduações em publicidade. Ela disse, professora, eu quero saber como é, né, as informações, porque eu quero entrar na pós. Eu gosto muito da psicomotricidade, quero fazer a pós, porque quando eu concluir psicologia, é o tempo que eu concluo a pós, porque você só recebe o certificado da pós-graduação se você tiver uma graduação. Aí ela vai terminar os 2 ao mesmo tempo. Veja, ela está antecipando, né, a vida dela. Quando ela terminar, ela já termina a especialização. Então, gente, quem concluiu o curso universitário e achar que acabou-se, não sobrevive um ano. Porque um ano depois, comportamento humano muda todos os dias. Se a gente se forma, termina e não faz mais nada, está fora do mercado. Então, fatores que estimulam, né, a criatividade. Encarar a concorrência como um desafio e não como um inimigo. Dar espaço e liberdade de criar. Manter o ambiente e o clima adequado. Procurar um método de agir com foco. E cultivar a cultura de participação, gerar possibilidades de interação. As inter-relações, né? Você pode ter um comércio numa rua que seja só aquele comércio. Isso não quer dizer que você não vai se dar bem. Se você tem uma boa relação com os seus concorrentes, eles são concorrentes, mas não são inimigos. Então, tudo é a maneira como a pessoa encara a vida. E os bloqueios psicológicos, né? O simples fato de sair da rotina faz com que as pessoas se sintam bloqueadas e inibam as suas ações, sua ação espontânea. É mais fácil permanecer na segurança do cotidiano do que enfrentar novos desafios. É aquela famosa zona de conforto, que é muito boazinha, mas nada acontece nela, né? Não se produz nada. Os hábitos mentais de responder automaticamente a um estímulo pode levar as pessoas a agir de forma preconcebida, o que interfere com a sua capacidade de gerar novos resultados. Tem uma história, né, que diz, time que está ganhando não se mexe. Ele vai ganhar por quanto tempo se você se mexer? Né? Os jogadores vão envelhecer, vão ter contusões, novas pessoas vão estar surgindo ali no mercado e quem não está de olho perde grandes profissionais. Então a gente tem que ter sempre a percepção de que o tempo muda. Com a pandemia mudou muita coisa, minha gente. Né? E só faz o quê? 4 anos que nós começamos a viver uma pandemia. Que durou 2 anos, ainda existem casos, mas não é mais uma pandemia. Mas muita coisa mudou. Quem não se atualizou, né? Aulas online mesmo, né? Para os professores e para muitos dos alunos foi isso.
E a organização foi a primeira a gente parou no dia 12, no dia 3 e 4 de março a gente já estava com aula online, não perdeu nada praticamente. Porque a gente entrou assim, se capacitou, aprendeu e se virou. E foi a partir daí que a gente começou com atendimentos online. Hoje eu atendo uma pessoa do Canadá, eu atendo uma pessoa em Portugal, eu atendo uma pessoa em Arco Verde, quer dizer, em Moreno. Atendo uma pessoa que tem um escritório no Rio Mar, mas que se deslocar do Rio Mar para aqui para as Graças é uma agonia, perde tempo, passa mais tempo no trânsito que na sessão, né, no livre e vindo, então facilita muito a vida das pessoas. E quem continua, não faça atendimento online, não está perdendo paciente. Eu prefiro presencial, eu, Cláudia, mas pessoa cliente que sabe. Então, os medos sociais fazem-se presentes no processo diário de trabalho. Medo de errar, de não agradar, da crítica, de não ser admirado, de ser rejeitado e de não estar à altura do grupo. A insegurança psicológica causada pela baixa autoestima, gente, olha, não é baixa estima, tá certo? Esse auto é de próprio. Né? Eu vejo psicólogos dizendo, né? Fulano tem baixa estima, não existe baixa estima. É autoestima em baixa autoestima. E pelo autoconceito interfere na ação cotidiana. Então a insegurança, né, o medo do que as pessoas vão pensar, outras pessoas que morrem de medo de apresentar um seminário e vir aqui para frente. Sentadinho na sua cadeira, faz tudo, chega aqui com medo. É natural, é normal. Por quê? Porque a gente vive num mundo de pessoas tão críticas, né, que estão ali só para olhar o defeito. Só que uma faculdade é o lugar que você tem mesmo para consertar aquilo que precisa, parar as arestas. Porque quando você entra na sua vida profissional, aí não vai ter mais ninguém, o professor vai dizendo, olha, na próxima vez faz assim, né, melhora nisso. E aí você vai com os erros que você não exercitou na faculdade. Bloqueios socioeducativos. Esses são fogo, né? É a dependência da autoridade, reflexo de uma cultura autocrática, que o professor só ele sabia, e se ele dava uma fórmula, se você lhe dissesse a resposta certa, mas o caminho não fosse o que ele deu, ele riscava a questão e estava zero e você viu. Né? Tem que ser do jeito que ele se deu. Então, isso interfere na ação espontânea e na iniciativa para enfrentar novos desafios. A dependência de outras opiniões, o seu estilo de pensamento, só reproduzir aquilo que o pai, que a mãe, que a avó, que o professor faz, a tendência a fazer o que os outros fazem pode causar dificuldades em demonstrar e desenvolver o potencial criativo. Fazer diferente do outro, porque a gente é diferente do outro. O desconhecimento de outros métodos, né, de outras formas de se expressar, né, limita a pessoa a acabar repetindo, fazendo aquilo do mesmo jeito a vida toda. Bloqueios grupais, né? A presença de líderes carismáticos influenciam muito, né? Dá uma liberdade, um conforto para a gente. Mas chefe centralizador e pouco tolerante também reflete o comportamento do grupo, não reflete, né? Então a gente é a mesma pessoa e se comporta de formas diferentes com professores diferentes, né? Com familiares, numa festa de família, num almoço de família e quando a gente está no grupo de amigos. Por que a gente faz isso? A gente é a mesma pessoa. Até dependendo da parte da família. Às pai, parte de uma diferente, mesmo sendo família. E a gente vai se adaptando até para sobreviver. Essa é a questão de sobrevivência. Não adianta bater de frente. Se você forma um grupo, a gente vai fazer essa atividade e você vai escolher com quem você vai trabalhar, vai sair de um jeito. Se eu for escolher com quem você vai trabalhar, vai sair de outro. Porque quando você escolhe pelas suas afinidades. E quando o professor escolhe, ele escolhe pelo olhar dele. Eu sou do mesmo canal,
cada pessoa, mas podemos adaptar a pessoa. Precisa, se você for agir do mesmo jeito, aqui, na praia, na sua casa, né, numa festa, você vai ser a pessoa mais incoerente da vida. O que a gente não pode é se moldar pelo que o outro espera da gente. Aí a gente perde completamente a independência, a autonomia, né? Então, a prática da desqualificação do outro, né? Eu estou com a razão e você não sabe de nada. Eu tinha um professor que dizia, vários livros nos separam. Né? E aí, realmente é verdade, né? Ele já leu muito mais que o pessoal, ele tem mais velho que eu, então tem mais que aquele livro mesmo. Quando eu não estava nem nesse plano, eu já era alfabetizado. Então tem mais é que ter muito livro na cabeça. E isso impede que as pessoas demonstrem as suas competências no grupo, porque tem alguém naquele grupo que sempre sabe mais de todo mundo. O sistema hierárquico, né, na organização, bloqueio acontece muito, né, o sistema rígido presente em algumas organizações, bem como as dificuldades em ver a empresa como um sistema, também são fatores impeditivos da inovação da criatividade. A inflexibilidade, o pouco espaço para a tomada de decisões desfavorece a iniciativa e a ousadia, né, de correr riscos calculados. O seu cargo é esse. Quando você for gerente, aí você diz sua opinião, enquanto isso você é vendedor, né, e aí perde a possibilidade, bloqueia. E o que é que eu posso fazer, Cláudia? Enquanto está lá, porque você tem contas para pagar, você fica, mas fique de olho em oportunidades. Porque quando surgir uma oportunidade, saia, não espere que essa empresa mude, porque principalmente se ela for privada, né? Ela vai funcionar sempre no comando do dono. Então, a presença, né, nos bloqueios socioculturais de cultura paternalista, apoiada por decisões centralizadas, ainda tem muitas empresas familiares, onde o pai, o avô, né, o chefe é quem determina. Você tem suas férias programadas, você tira férias no mês de maio, estava tudo certo, comprou passagem, organizou e de repente o dono da empresa, que é seu pai, que é seu tio, ele diz não, mudança de planos, você não vai mais tirar suas férias. E aí desmancha toda a estrutura. Além dos bloqueios apresentados anteriormente, existem outros fatores passíveis de ser observados no comportamento das pessoas, né? Existem milhões de comportamentos que bloqueiam a gente. E cada um sabe dos seus. E depois dessa aula, é começar a pensar como eu vou, né, desfazendo esses bloqueios. A primeira orientação é a terapia. Né? Como ela ajuda a gente a ser a gente mesmo. E a importância do contexto educacional na expressão da criatividade. O professor, tanto ele ajuda o aluno a desenvolver uma criatividade, até que ele nem sabia que tinha, como ele inibe a criatividade de alguns. De que forma? O ambiente, né? Existe um ambiente que estimula, mas o papel do professor é fundamental. Existe aquela escola flexível, estimula, mas o professor que está ali dentro, ele faz uma diferença. Então, o papel do professor, né, é aquele que respeita as respostas, as opiniões do aluno, faz perguntas provocativas que o faça pensar, reconhece ideias originais, é um professor que promove nos alunos o envolvimento, a motivação, a vontade de pesquisar e de saber mais, a persistência, curiosidade, independência, autoconfiança e impulso para experimentar tarefas difíceis. O professor deve ajudar o aluno a desfazer os bloqueios emocionais, como o medo de errar, o medo de ser criticado, o sentimento de inferioridade e insegurança. Antigamente era isso mesmo que acontecia. Ia para o quadro para resolver uma equação do tamanho sem medo. E é uma situação vexatória demais, né? O professor jamais pode ser um bloqueador das capacidades da criatividade do aluno. Criatividade é um dom, gente, ou é tudo ou nada. Eu também. Ou você é criativo, ou você não é criativo, gente. É um dom. É um dom. Ele pode ser estimulado.
É assim. Há pessoas que nascem com dom. Né? Você já vê desde pequenininho, é aquela criança que quebrou a roda do carrinho, ele quer brincar com aquele carrinho, ele vê uma borracha de apagar, ele vai lá, recorta, ajeita, arredonda aquilo ali, prega, dá um jeito e resolve. Né? Aí chega o adulto e faz, você pegou sua borracha da escola para fazer essa porcaria, que coisa horrorosa, esse cara não fez, o que é que tu fez? Essa pessoa tem dom, mas foi atropelada. Você pode ter um dom para ser um artista, né? Pintar quadros belíssimos. Só que você nunca teve acesso a um papel, a um lápis, a uma coleção de tintas. Então, não necessariamente é um dom. Às vezes você nem tem aquela criatividade, você nem acha que é capaz de fazer costurar, de aprender a costurar. Né? De aprender a ser um mecânico de automóveis. Aí você está no ambiente das pessoas que estão fazendo, você está observando. Aí você, poxa vida, como isso aqui não é tão difícil? Eu nem sabia que eu sabia fazer. E às vezes aí agora está fazendo. Mas a necessidade Por que o brasileiro é tão criativo? Porque nós somos pobres. A necessidade é experiência. Você vê nos Estados Unidos, uma mãe, ela recebe um salário, uma mãe americana, ela recebe uma ajuda de custo do governo até o filho ter 5 anos, que é a idade que entra na escola. Aqui a gente tem isso? Sim. Não tem. Se vire, vai fazer uma faxina, tem crédito você deixar seu filho. Mas você não recebe, então eu vou fazer o quê? Agora que eu tenho um filho, agora que eu não tenho ninguém me manter, né? Pois é, o que é que eu vou fazer? Me virar, aprender a fazer uma faxina, uma comida, o que for na vida. Então, isso desenvolve a criatividade. A necessidade desenvolve a criatividade muito. Né? Quando você está sem alternativa, você cria uma alternativa. Oi. Mas se na infância foi metade assim, a questão da criatividade. Porque ser uma pessoa que se acha no seu potencial. Mas pra frente, aos 40 anos, 30 anos, ela consegue desenvolver. Ótima pergunta da colega, né, gente? Se na infância você foi bloqueado, né? Tudo que você ia fazer não dava certo. Deixa, não faça não, você não sabe o que faz. Né? Super proteção. Meu pai sempre me levava a fazer as coisas. Minha mãe dizia, ele abriu a boca para fazer. Eu pegava as coisas pequenas, virava as coisas para baixo e ficava virando a célula, mostrando. Vai lá, minha mãe dizendo, hoje o papai deixar. Não vai ser parte liberal, mas vai ser. Acho que isso é bom. Porque naquela época você não tinha autonomia. Você não tinha como sair de casa e viver sozinho. Hoje você tem. Então, hoje você pode entender que aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquela pessoa que lhe bloqueou, ela pode ter feito por bem na cabeça dela. Então não tenha raiva dela, perdoe ela, mas entenda que ela estava numa ignorância, mas que agora você é responsável por você. E o que você faz da sua vida hoje não é mais responsabilidade do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que acreditou em responsabilidade daquela pessoa. E você tem condições de resgatar. Não existe trauma que a pessoa seja refém pela vida inteira. Mas ela precisa entender isso. E aí é um processo terapêutico. Então não é o trauma do tempo de morrer. não ficar no lugar de É a tendência ao autoconhecimento. Todo ser vivo tem dor. Isso é a teologia. E não, porque tem gente que às vezes fica num lugar de vítima, sozinho, porque me aconteceu isso. Logo a pessoa da minha, e ela chega aos 40, 50 anos, sempre no plano outro. Mas eu escutava tanto no colégio, mães me diziam, meu Deus, eu era muito inteligente, eu gostava de estudar, meu sonho era ser um psicólogo. Por causa desse aí, eu não consegui estudar isso. Porque eu tinha filhos e eu pagava faculdade, ou ele comia, né? Ou eu cuidava dele, porque minha mãe não queria ficar, né? Se minha mãe tivesse ficado, essa culpa nem era sua mãe, nem seu filho. Conheço pessoas que são mães solo e que estudam. Dão um jeito delas, como não sei, mas cada coisa. Ou ser dotado. Outra coisa, esse daí, como você diz, tem uma experiência todo no colégio, por que você está estudando agora?
Porque eu tenho que fazer a comida dele para quando ele chegar a comer. Tem faz de noite, faz à noite, né? Minha mãe criou os filhos trabalhando. Um horário ela tinha à noite, um horário ela estava no emprego, na repartição, como ela chamava. O outro horário ela estava vendendo coisas para terminar a venda. E não morreu tudo a gente morreu. Minha mãe era uma pessoa assim, que ela dizia que não tinha conseguido alcançar as coisas, porque ela não teve com meu irmão e tal. E realmente a situação é difícil. Só que ela fez terapia, no processo terapêutico ela teve que já estava grande, meu irmão estava maior, então ela teve a oportunidade de uma faculdade, uma bolsa. Aí ela fez assim, eu vou me inscrever. Agora o Maísa já estava com 15 anos, Marta já está grande, eu vou fazer. Eu só trabalho, e aí ela foi, mas isso porque ela teve um processo terapêutico. E ainda ela ficou nossa ortopeia, porque ela desbloqueou aquilo que ela enxergava só aquilo. Não existe idade para a gente não aprender. Eu tenho alunos, né? Um juiz de direito aposentado por 72 anos, que está só acontecendo lá no Goiás. Quantos anos? Então, gente, pode ser um dom, mas também pode ser desenvolvido. Tá? Como também esse dom pode ser extinto, bloqueado, se a pessoa não tem a oportunidade. Né? Se eu der um trecho, você pode ser o gênio da sala, mas se eu der um trecho em russo, você vai ler, em grego você vai ler. Por quê? Porque você nunca tem oportunidade de aprender. Não é só o dom, a oportunidade conta demais. Criatividade, todo indivíduo é criativo. Pode se apresentar de várias formas a criatividade e em vários níveis, né? Stenberg e Lubar, eles propõem que, para pensarmos na criatividade, devemos considerar tanto os fatores ambientais como as variáveis pessoais, né? Nossos traços de personalidade. Porém, de fato, o ambiente tem uma força e ele pode facilitar a expressão da criatividade, sim, e muito. Estudar criatividade, focalizando apenas no indivíduo, é a mesma coisa de tentar compreender por que uma macieira produz um fruto, olhando só a árvore, ignorando o clima, o sol e o solo. Né? Ela produz porque ela está num ambiente propício. Se você pegar essa macieira e plantar num clima árido e seco, ela não vai dar nada. É igual pegar um carro e colocar no planta. É a mesma coisa que pegar um carro e colocar no planta. Pegar um carro de última geração e não botar combustível dele. Ele vai estar lá, mas não sai. Então, tem que ter algo que proporcione essa criatividade. Tá, gente? Olha aí, coisas, né? Quem aqui tem um espremedor de ar em casa? Eu desse aí. E quem já usou para? Eu faço isso, compro aquela azeitona com caroço, que é mais barata, e descaroço ela. Com uma azeitona descaroçada, chiquérrima, pelo preço mais barato. Eu boto ela aqui nesse buraquinho, aperto esse ferrinho, o caroço fica, a azeitona sai. Escama de peixe, você vai com a faca, você termina, você tem mais escama do que o peixe tinha. Né? A gente usa essa partezinha aqui, ó, na pia ali, ó, vai tudinho, não voa em você. Isso aqui a gente abre garrafa e espreme o alho, e custa o quê? R$10 lá na feira do Casa Amarela. Normalmente só usa para espremer o alho. A gente só usa quanta coisa a gente tem na casa da gente, que a gente tem tanto, podia usar para tanta coisa, a gente usa só para uma. Isso aqui é uma feirinha. Veja, isso é um ralo, aqueles ralos de plástico, né? Veja, a criatividade, ela botou, é uma artesã, ela botou meia pérola, botou um lacinho e expôs os brincos, né? Em vez de ficar solto ali no tabuleiro. Ele parece uma bolsinha. Estava ali exposto. E aqui é uma perna de calça jeans, os 2 bolsinhos que ela pregou, né? O resto da calça, serviu para botar, ó, celular, controle remoto, botou nas costas do sofá. Pode não ser o top da arquitetura, mas pronto, olha aí. E fica aí, né? Coxinha do ladinho do sofá. Interessante. E isso é a calça jeans que já não servia. Né? Pegou, arrancou os 2 bolsinhos de onde ele estava, ficou todo bonitinho aí.
E assim, gente, a gente tem tanta coisa. Olha, minha mãe, agora dia 13 de maio, vai fazer 97 anos. Eu estimulo a criatividade dela todos os dias. Chego, tá? Na segunda-feira. Eu achei tão engraçado que ela é bem desaforada. Aí ela. Tem eu que ficar dentro da mão, né? Ano passado também subiu também. Aí eu cheguei, eu comecei a pegar as coisas. Isso aqui serve para quê mesmo? Aí no final de semana, que ela estava em casa, aí eu peguei o bolo, aquele bolo de massa, né? Isso aqui é o quê? Ela é um bolo de massa, né? De macarrão, pastel. Isso serve para quê? Ela, além de bater na sua cabeça com ele, também bater na minha cabeça com ele. Aí ela foi dizendo, ó, minha agulha que ela faz muito crochê. Aí a minha agulha de crochê cai, eu pego ele, eu puxo a agulha, né? Eu bato em alguma coisa, né? E começou a dizer coisas que ela fazia. Então eu estimulo sempre a criatividade dela, né? Por quê? Porque, apesar dos 97, ela ainda funciona muito bem, ela é independente, ela toma o banho dela só, ela curva a mão dela, ela faz crochê. Ela fez para mim uma toalha, minha mesa de 8 lugares, com aqueles pedacinhos de argamine. Ela bordou, mostrou uma flor em cada um e pregou uma na outra, uma aplicação na outra, com crochê. Então, a criatividade não pode deixar morrer. Por que muitos idosos desistem de viver, gente? Porque está ali, acha que com aquela idade ele não aprende mais nada, ele não faz mais nada. Olha, ela tem um celular que na época eu comprei por R$200. Ele é flip-top ainda, ele abre assim. No meio ele tem um botão vermelho. Tá? Quando você, a tecla, aí tem M1, M2, M3. Aí no 1 registrou o meu nome, no 2 de um dos meus irmãos e no 3 do outro irmão meu. Então quando ela quer falar com algum da gente, ela só aperta ali e já diz o número direto. Quando ela quer outro número, ela vai e aí faz 2. O Abdias veio oferecer na frente da minha casa e andando. E ela está sempre com ele no bolsinho. Porque se ela precisa, ela vai no banheiro, no quarto dela, e acontece alguma coisa, ela aperta naquele botão vermelho no meio e ele dispara um alarme. E ele só para quando a gente aperta de novo. Então, é ideal para o idoso. Como isolamento, ela acaba com idoso, isso está acontecendo com a minha ex-sogra. Ela tinha já uma depressão profunda. Só que não estão levando ela para um meio pediátrico, não estão levando. E ela mora na casa que foi da irmã dela que faleceu no ano passado, que era dela que faleceu. Então a casa ficou, como era dos pais, ficou para essa menina de 6 anos. Aí o que acontece? O médico não quer mais que ninguém vá lá. Porque uma das médicas foi lá e decidiu que ela estava muito magra. Aí ficou uma dessas camada e ficou de 6 meses e ele proibiu, não quer que vá. Eu mesma eu não vou, está entendendo? Para evitar problema para mim, até porque eu já tenho problema demais. Aí o que acontece? Cada vez que se passa, ela está emagrecendo mais. E ela vai desistir. Isso é uma negação. Ela vai se acabar nessa depressão. Olha, o idoso, ele tem que ser estimulado. A irmã mais velha da minha mãe está com 51. Aos 99. E ainda final de pandemia, ela morava no Rio de Janeiro, era freira, aposentou e a Fortaleza fez um apartamento em cima da casa de uma irmã dela. Né? E mora lá, 16 graus, sobe e desce. Acho que aquela minha mãe uma peça, Dona Hermínia, que vai no supermercado, compra uma cebola, volta, compra um tomate e volta. Passa o dia todinho para ter o que fazer. Aí ela com 99 dias, a minha tia ligou, olha, André, não sei o que aconteceu, não abre a porta. Se daqui começar a tabela não abrir, eu vou botar lá. Tá certo. Quando ela liga, minha prima liga, já do Rio de Janeiro, passou, no interior do Rio de Janeiro. Olha, gente, eu estou ligando porque a minha tia está aqui. Como ela está aí? Ela comprou uma passagem, pegou um táxi, comprou uma passagem, né, para o Rio de Janeiro. Voltou, acertou com o motorista do táxi, 4h30 da manhã, todo mundo estava dormindo, ninguém viu ela sair. Foi para o aeroporto, embarcou para o Rio de Janeiro, chegou no aeroporto, pegou o táxi para rodoviária, comprou uma passagem para a Vassoura.
pegou o gosto da vassoura e se chegou na parte de cima. Na parte de cima estava o quê? Porque ela sozinha, porque eu nasci só e morro só. Era dessa qualidade. Hoje ela está com 101, né? Em julho, nós fomos à Fortaleza e ela que fez o lanche da gente todo. Ela não se fazia sempre, está bem, pensar em você. Estou muito bem, pode me ver. E assim, minha filha, é a vida. Então, em 12, precisa ser estimulado. Quem tiver essas modinhas aí, o testemunho, porque vale muito a pena. Bom, então, essa aula de hoje é esse. E a próxima vai ser empatia, tá certo? Dúvidas?